Alô, você, seja uma vez mais bem-vindo e nós vamos começar mais um módulo 10 por 10. O tema, você já sabe, regência. E a sistemática do curso tem que apresentar em cada um desses módulos, porque sempre tem aquele que começa não necessariamente pela ordem que eu gravei, até porque são blocos independentes. Então teremos a partir de agora 10 blocos. Em cada um desses blocos teremos uma questão da banca AOCP. Significa, portanto, que determinadas questões a gente gasta um pouco mais de tempo, outras questões a gente gasta um pouco menos de tempo. Então, esses blocos não têm uma duração única. Eu preciso ler a questão, comentar a questão e anotar algo de revisão teórica. Então, ao final do 10º bloco, você terá 10 anotações teóricas sobre regência, feitas a partir do foco que a banca AOCP vai te cobrar. Então, isso é ideal para aqueles que já fizeram um curso completo, para aqueles que já têm uma noção e que não querem se esquecer do conteúdo e que querem ver como é que a banca focaliza aquele determinado aspecto, que no caso agora é a regência. Por isso, como eu sempre peço, tenha o PDF que acompanha o vídeo impresso. Nesse PDF haverá as 10 questões, para que você possa marcar, para que você possa anotar um ou outro comentário que eu vou fazer. E tenha também um espaço em que você possa anotar as suas observações. Vamos então, sem mais delongas, começar a questão de número 1, que disse assim: de acordo com a regência verbal e nominal na língua portuguesa, considere o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. Letra A. Aliás, primeiro tem um trecho, né? Um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional. Uma experiência especial para o retratado e para o fotógrafo. Trabalhar com o público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum. Tocar vidas e colaborar é aquele bônus de fazer um bom trabalho. Terceiro trecho. Buscando olhar além do que somos treinados a olhar. Bom, todas as preposições do trecho indicam regências nominais. Letra B. São exemplo de regência nominal o uso da preposição de preposições como para, de e com no trecho. Letra C. A regência verbal na frase, uma experiência especial para o retratado e para o fotógrafo. Letra D. Em um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional. Não há regência verbal nem nominal. E letra E. É exemplo de uma frase com regência nominal e verbal. Trabalhar com público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum. Isso é uma questão bem teórica. Congele a sua tela, leia aí no seu PDF cada uma das opções e veja o que você vai marcar pelo seu conhecimento prévio. Vai lá. Muito bem. Para você que já fez o curso, sabe que todo início de aula a gente lê o fragmento. Eu peço que você congele a imagem para que você se autoavalie. Você tem que saber até que ponto você precisa aprofundar no estudo ou não. Bem, falei que é uma questão teórica, então você já começa a ver o estilo de questão da OCP. Numa questão, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas, a FCC, ou numa questão do CESP, ou numa questão da ESAF, que são as 3 bancas maiores em termos de elaboração de concurso, jamais você encontraria uma questão que defina conceito de regência. As bancas cobram a prática. Então, como você está fazendo um curso 10 por 10 da banca AOCP, para você tem que dançar conforme a música, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem o mecanismo chamado de regência, esse mecanismo é algo que se torna uma das partes da sintaxe, que é a estruturação da frase. Então, a gente define regência como sendo uma adequação. A regência nominal
é uma adequação entre algo, e a regência verbal é a adequação entre outro algo, que nós vamos dizer o que é agora. Então vamos lá. Quando se fala de regência nominal, nós estamos diante do que eu chamo de uma adequação que existe entre um nome e o seu complemento. Professor, não entendi. Existe verbo, você sabe que é um verbo. Então, andar é um verbo. Parede não é um verbo. Parede é um substantivo, a parede. E a parede é um nome ou um substantivo que não precisa de complemento. Como assim, professor? Não precisa de complemento. Por exemplo, eu dei uma cabeçada na parede, ponto. Então não precisa de complemento. Mas existem alguns substantivos que precisam. Sentiu necessidade. Eu não posso colocar a frase até aí. Ele sentiu necessidade de quê? De carinho. Então, essa expressão de carinho complementa a palavra necessidade. E a palavra necessidade é um substantivo. Que eu posso dizer a necessidade. Então, isso é o substantivo e isso é o complemento do substantivo. Isso aqui é uma preposição. A ponte, eu não posso dizer, olha, sentiu necessidade, carinho. Quem tem necessidade de. Quem eleva o pensamento a. Quem tem medo também tem medo de. Quem está ansioso por. Então, a preposição é muitas vezes a chave da questão da regência, seja nominal ou seja verbal. Esse complemento é o que a gramática chama de complemento nominal. Então, a regência verbal tem a ver com a análise sintática. Então, isto aqui é o chamado complemento nominal. Complemento nominal é aquele termo preposicionado que completa o sentido de um nome, estabelecendo a questão da regência verbal. Vai na tela comigo, por favor. Quando se fala na letra D de dado, um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional. A palavra tato é um substantivo, escreva aí de baixo, tato, o tato. Do profissional tem preposição e complementa tato. Vem aqui. Isso significa que na letra D, tato do profissional, nós temos um caso de regência nominal. E a letra D fala que não há regência verbal nem nominal. Mesmo que eu não tenha falado ainda da verbal, eu vou falar. Mas a letra D de dado, ela não é a resposta. Porque está falando que não há regência nominal. Há regência nominal, sim. Agora, o que é o mecanismo da regência verbal? Obviamente, é de novo uma adequação. Mas agora é uma adequação entre o verbo, já que é regência verbal, e o seu complemento. Tá? Então, é algo que liga verbo a complemento. Então, se é uma adequação entre o verbo e o complemento, é regência verbal. Se é uma adequação entre um termo que não é verbo e o seu complemento, é regência nominal. Então, por exemplo, a empresa necessitava. Eu não posso parar aqui. Da mesma forma, quem tem necessidade de, quem necessita de empréstimo. Então, essa expressão de empréstimo, ela é uma expressão preposicionada e complementa o verbo necessitar. Então, se isso aqui é verbo, aqui é um substantivo, ó, a necessidade. Aqui é um verbo, necessitar. Ele necessitava. Isso aqui também é um complemento verbal. Aí, meu amigo, quero que você saiba que a gramática chama complementos de nome de complemento nominal e complemento de verbo
de objeto direto ou objeto indireto. Então, a regência verbal, ela pede para um verbo um objeto direto ou ela pede para um verbo um objeto indireto. Nesse caso, é indireto. Por quê? Porque está preposicionado. Então, isto aqui é um objeto indireto. Poderia ser um objeto direto. Nós falaremos de objeto direto e de objeto indireto neste nosso módulo de regência. Vai na tela. Olha a letra E. Trabalhar com o público. Esse com público complementa o verbo trabalhar. Então, isso é regência verbal. E fala, a proposta é ir além do senso comum. Do senso comum está ligada a palavra além. Além não é verbo. Então, isso é regência nominal. Então, quando a letra D fala que é exemplo de uma frase com regência nominal e verbal, trabalhar com o público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum, essa é a resposta que você poderia ter marcado, que você deveria ter marcado, letra E. Olha a letra D. O trabalho que exige o quê? Tato do profissional. Tato complementa o exige. Então, a regência verbal e a letra D falou que não havia. Tá? Então, eu te disse que regência verbal é quando se completa verbo e regência nominal é quando se completa um outro termo. Não é só substantivo, não. Porque o além da letra E não é um substantivo. Tá? Olha na tela. Vamos lá. Quando se fala na letra A que todas as preposições indicam regências nominais, nós já vimos na letra E que não. Olha a terceira linha em vermelho aí. Trabalhar com público. Circula esse com. Esse com é uma preposição. Então, com público, que complementa o verbo, é um caso de regência verbal. Então, falar que todas são regência nominal, é por isso que não é a letra A. Olha a letra B. A letra B fala que são exemplo de regência nominal o uso de preposições como para. Vamos lá. Linha 2. Uma experiência especial para o retratado. Então, esse para o retratado está ligado a especial. Realmente, isso é regência nominal. Na tela. Está falando agora sobre a preposição com. Na linha de baixo. Trabalhar com o público. Não. Acabei de dizer que com o público está ligado ao verbo trabalhar. Isso é uma regência verbal. E a letra B falou que era exemplo de regência nominal. Então, nada feito. Olha a letra C. A letra C disse que a regência verbal na frase. Uma experiência especial para o retratado e para o fotógrafo. Não tem verbo nessa frase. Não tem verbo. Então, se não tem verbo, não é regência verbal. Então, você acertou, ainda que por eliminação, como eu disse, caso você tenha marcado a letra E. Vou repetir o que eu falei no início da aula. Esse tipo de questão é horrível. Esse é um tipo de questão fora de moda. Mas você não está dançando conforme a música? Se a sua banca é a OCP, então você saiba que a OCP trata questões de modo teórico. Quando você terminar de fazer esse módulo 10x10, você vai para a internet, entre nesse site de busca, coloque o filtro regência, e mesmo que seja de outra banca, tem muitas outras bancas que cobram como OCP. Então você pode pegar questões de regência que falam teoricamente, e não só para ver se está certo ou errado. Lá tem também. Então, é para você conhecer a banca e saber escolher outras questões para você treinar. Tá bom? Daqui a pouco, então, o nosso bloco de número 2. Estou te esperando.